A paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Eu estou passando aqui nesse dia de hoje para deixar uma palavra da parte do Senhor Jesus para a minha e a sua vida nesse dia de hoje. E essa palavra se encontra lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46, que nos diz o seguinte: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse, e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, se levantou e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego disse-lhe: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Meus irmãos, nós vemos aqui um homem, que estava cego, o famoso cego de Jericó, O Senhor Jesus Cristo vai passando, Esse homem escuta que o Senhor Jesus Cristo está passando pelaquela região. Então ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, Quantas vezes nós esperamos no Senhor, esperamos em Deus a solução, a cura, a libertação, a provisão, a movimentação. E as pessoas nos dizem: olha, não vai adiantar esperar em Deus, Para de clamar, para de orar, Deus não existe, Deus não se importa com a sua dor, Nós ouvimos falar isso, não ouvimos? Quantas vezes as pessoas nos mandam nos calar, como mandavam esse homem que estava esperando a sua cura da sua cegueira no Senhor, Mas nós devemos ter exatamente a mesma atitude que esse homem teve, Dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós sabemos que a promessa do Deus Pai para o seu povo é que traria um Salvador descendente da descendência de Davi, que era o Senhor Jesus Cristo. Então esse homem, quando falava filho de Davi, ele estava afirmando que ele tinha fé que o Senhor Jesus Cristo era o Messias, que era o Filho de Deus que havia de vir para salvar o seu povo. Por isso que ele chama o Senhor Jesus Cristo de Filho de Davi, E ele insiste, ele mostra a fé. Por quê? Porque além de apontar o Senhor Jesus Cristo como Messias, como o Filho de Deus que havia de vir para salvar o seu povo, ele insiste, ele clama, mesmo as pessoas dizendo a ele para ficar quieto, que não vai adiantar ele clamar, ele insiste, E é essa a nossa atitude, clamar cada vez mais, com fé mesmo, quando todos nos dizem: olha, não vai adiantar, está perdido, você é um pecador, Deus não existe, Deus não se importa, Nós vamos ouvir muito isso, mas não podemos perder a nossa fé e o nosso foco, no que um dia Deus falou para cada um de nós. Então o Senhor Jesus Cristo manda que chamem esse homem, E chegando a ele dizem o seguinte: tem bom ânimo, levanta que ele te chama, Muitas vezes o Senhor Jesus Cristo nos chama até a presença dele para que venhamos receber dele a cura, a libertação, a salvação, Mas nós devemos ir até a presença dele. Se nós não formos até a presença do Senhor para recebermos o que temos para receber, não adianta a gente ter fé, não adianta a gente orar. E quando eu falo ir até a presença do Senhor, pode ser ir até uma igreja, mas pode ser que também você clame aí do seu quarto, da sua casa, da sua varanda, onde quer que você esteja, Você pode chegar até a presença do Senhor, Depois do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, isso pode ser feito de qualquer lugar e por qualquer pessoa. Então, quando o cego Bartimeu chega à presença do Senhor Jesus Cristo, lança de si a sua capa, E levantou-se e foi ter com Jesus. A capa desse homem, fisicamente falando, humanamente falando, era uma permissão que ele tinha do governo romano para pedir esmola, já que ele era cego. E espiritualmente falando, mostra a incapacidade, a fragilidade que ele tinha, que quando teve o encontro com o Senhor Jesus Cristo, ele jogou fora, ele se tornou um novo homem. A história dele a partir daquele momento seria diferente, porque ele não seria mais conhecido pela sua incapacidade, pela sua fragilidade que ele tinha, Que ele tinha que mendigar por não conseguir enxergar. Então, quando ele chega até o Senhor Jesus Cristo pergunta a ele: que queres que eu te faça? E ele diz: mestre, que eu tenha vista.
né? Muitas vezes o que nos impede de seguir o Senhor Jesus Cristo é a cegueira espiritual, né? O diabo colocou mentiras no nosso coração, usou pessoas como tentou usar no caso desse homem, dizendo que não adianta orar, que não adianta clamar, né? Nós estamos cegos, né? Nós até achamos que conhecemos Deus, achamos que estamos no caminho certo, mas sem a revelação, sem o direcionamento do Espírito Santo, sem as escamas caírem, nós não podemos seguir a Deus, né? E aí o seguinte, o Senhor Jesus Cristo disse, vai, a tua fé te salvou, e logo viu e seguiu a Jesus, né? E como eu acabei de dizer, para seguir o Senhor Jesus Cristo, nós devemos ter o direcionamento do Espírito Santo. Nós devemos estarmos enxergando, né? Mas enxergando além dos olhos carnais, além da nossa capacidade humana, né? Nós devemos estar enxergando espiritualmente falando, né? Nós devemos estar com a luz, a candeia do Espírito Santo nos direcionando, nos exortando, nos capacitando, né, para que possamos ser salvos, para seguir ao Senhor Jesus Cristo pelo caminho, né, como diz aqui no texto, e seguiu a Jesus pelo caminho, né, para que nós possamos seguir o Senhor Jesus Cristo para o caminho da salvação. Nesse dia de hoje, o Senhor Jesus Cristo quer tirar a capa. Eu não sei qual é a capa que você tem usado, né? A capa da humilhação, a capa da infelicidade na sua vida sentimental, a capa da pobreza na sua vida financeira, né? A capa do abandono, assim como esse homem usava aqui a capa da incapacidade, né? Que ele mendigava. Nós na nossa vida usamos capa, as pessoas nos rotulam, olha lá o azarado no amor, né? Olha lá o pobretão, olha lá o solitário, né? Ninguém se importa com ele ou com ela, né? Nós carregamos capas, as pessoas nos colocam capa, né? Mas quando nós temos um encontro com o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo tira, né? A nossa história de fracasso, de derrota, ela é anulada. Então o Senhor Jesus Cristo nos torna mais que vencedores nele. Amém, meu irmão? E nesse dia de hoje, assim como o Senhor Jesus Cristo chamou este homem à sua presença para perguntar a ele o que ele queria receber do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo está chamando você até a presença dele para solucionar a sua dor, para solucionar a sua dificuldade, seu problema, a sua enfermidade, né? Mas muito mais do que isso. Assim como o Senhor Jesus Cristo disse a esse homem, vai, a tua fé te salvou, o Senhor Jesus Cristo quer salvar, né? Ele quer solucionar a sua dor, a sua pobreza, o seu descaso na sua vida sentimental. Ele quer solucionar tudo isso para ele também é importante, mas ele quer dar um tesouro, uma preciosidade, que o dinheiro, o status desse mundo, né, não pode dar para você, que é a salvação, é a vida eterna, né, é o livramento da ira vindoura que há de vir sobre aquelas pessoas que não creram no Senhor Jesus Cristo, que não creram no Deus Pai, né, mas principalmente não creram no sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez naquela cruz, e que a seu tempo o Senhor Jesus Cristo voltaria e voltará, né, para julgar os ímpios, os zombadores, os escarnecedores, e jogá-los no lago de fogo, e recompensar aquelas pessoas que abandonaram o pecado, que confessaram o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, né, e foram batizados com o Espírito Santo, para que o dia que o Senhor Jesus Cristo venha, essas pessoas possam serem arrebatadas aos céus e habitarem juntamente com o Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo e que Ele esteja convosco nesse dia de hoje.